Fala galera, grande abraço para todos. Olha, pertinho de 3K. Então não esquece de deixar o teu like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas para que a gente atinja essa meta o mais rápido possível. E desde já agradeço demais a sua colaboração. Deixa eu falar da Puro Mel. A Puro Mel dispõe do melhor mel de abelha da capital alagoana. E você sabe como adquirir os produtos da Puro Mel. Fácil, extremamente fácil, como diz a música. Pelo 82981231106. Você pede o seu mel de abelha, mel no favo, queijo de manteiga, queijo de coalho, tem também a manteiga do sertão. Então são produtos deliciosos que você pode receber em sua casa. Olha, a equipe do CRB já finalizando o seu trabalho, visando o compromisso diante da equipe do Goiás. Goiás que chegou na capital alagoana, já no final da manhã dessa sexta-feira, já está em regime de concentração, porque trata-se de um jogo também altamente decisivo para a equipe goiana. Lembrando que o Goiás tem 54 pontos, ocupa a sexta colocação, tem pouco mais de 2% de possibilidade de garantir acesso à Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Vem em uma sequência muito positiva, com 5 jogos sem perder, sendo um empate e 4 vitórias consecutivas, ou seja, o time chega realmente muito otimista aqui na capital alagoana e tratando como cada jogo sendo uma decisão. No lado do CRB, na manhã dessa sexta-feira, quem concedeu entrevista foi o volante Falcão. Falou, inclusive, desse adversário, como o CRB espera encontrar o seu adversário, o Goiás, na tarde deste sábado, no estádio Rei Pelé. Então, a gente espera um jogo muito difícil, né? Acredito que o Goiás também espera um jogo muito difícil. Claro que cada um briga pelo seu, dentro das suas pretensões. Para eles é um jogo muito importante por conta do acesso e para a gente um jogo muito importante pela permanência. Então, cada um briga pelas suas pretensões ali dentro da competição. E a gente sabe que a gente vem encarando os últimos jogos como uma final. A gente venceu a primeira das 4 finais que a gente tem pela frente. E amanhã o nosso objetivo é vencer também novamente para conseguir encaminhar bem a nossa permanência na Série B, faltando 2 partidas. A pergunta do Roberto Rivelino, da 96 FM. Falcão, as possibilidades matemáticas, mesmo que remotas, que o Goiás tem de classificação, deixam o jogo deste sábado ainda mais difícil? Sim, claro. A gente sabe que quando tem alguma pretensão dentro da competição, o nível de concentração é mais alto, a competitividade também. E eu acredito que os próximos jogos da gente, tanto esse quanto o jogo do Santos, vai ser assim. O Santos brigando ali pelo título e o Goiás por um eventual acesso, que é difícil, mas se tem condições, tem que continuar acreditando, no caso deles. Mas a gente está muito bem preparado, porque a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente está dentro dos nossos domínios, a gente tem nossa torcida ao nosso lado para nos apoiar e a gente tem que fazer um grande jogo para conseguir nosso objetivo, que o jogo de amanhã é muito importante para a nossa pretensão dentro do ano. A pergunta do Tomás Carvalho, Rádio Clube Recantos. Falcão, gostaria de saber o que mudou no time que era treinado pelo antigo treinador Daniel, que foi muito bem no primeiro semestre e depois teve queda, do time que hoje é comandado pelo Hélio, que é praticamente o mesmo time e voltou a fazer partidas com intensidade lá em cima. Então, o Daniel, não só nesse ano, né, mas também no ano passado, fez um grande trabalho, né? Nos pegou em uma situação ali que a gente vinha muito bem com o Berto, se for recapitular tudo, a gente vinha muito bem com o Berto e acabou que teve algo semelhante. Começamos muito bem o primeiro semestre ali, não tivemos tanto êxito numa Copa do Nordeste, mas tivemos êxito no estadual, onde a gente foi campeão invicto, né, com o Berto, e logo em seguida a gente foi mal pra caramba ali no início da Série B, veio o Daniel e salvou nosso time. E tivemos a mesma coisa esse ano, só que a gente teve nos outros campeonatos a gente também foi muito bem, né, que foi a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste com o Daniel, e depois teve ali um desencaixe, não é que a gente parou de jogar, mas a gente parou de produzir, e a não permanência do Daniel passa por ele, mas passa muito por nós, né, que deixamos de conseguir o objetivo que era a vitória, mas infelizmente fugiu do nosso controle e a gente gostava muito do trabalho do Daniel, tanto que ele estava há anos aqui, né, se ele permanecesse, ia continuar, poderia fazer até 2 anos de clube. A nossa relação com ele era muito boa, não tem nada para falar, mas infelizmente as coisas saíram do trilho, a gente não conseguiu continuar a vencer. E com a chegada do Hélio, ele conseguiu retomar isso da gente, né? Conseguiu retomar nosso brilho. Alguns jogadores que com o Daniel, pelo tempo que ele já estava aqui, não estava tendo tanta oportunidade, já com o Hélio voltou a ter.
e foi efetivo, né? A atividade dele dentro do campo foi muito positiva, né? O próprio Getúlio, o Romulo, enfim, não vou citar nomes porque tem vários. E futebol é isso, cara, é muito rotativo, né? Mudou o treinador, não deu certo com o Pivete também, aí mudou com o Hélio, deu certo. E a gente tem que aproveitar que tem dado certo com o Hélio para extrair o máximo e conseguir tirar o clube dessa situação, que é o principal objetivo. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Falcão, mais uma vez vocês terão um apoio incondicional da torcida regatiana. Você tem algum pedido em especial para fazer a esses torcedores que irão comparecer amanhã no estádio? Então, cara, assim, a nossa torcida, nos momentos mais difíceis, né, tem nos apoiado. Isso é nítido. E eu gostaria de pedir que eles colaborassem o jogo inteiro ali até o apito final. Claro que a gente está na situação que as coisas para o Goiás podem fluir mais naturalmente por conta da situação que eles estão ali, né, o nível de confiança, de concentração vai ser o mesmo, claro, mas pelo fato deles estar numa condição ali melhor de tabela para eles, teoricamente, nível de confiança, eles podem querer fazer algo mais ao natural e a gente, dentro da nossa casa, vai ter que se expor mais. Então, eu peço que o torcedor compreenda no momento que a gente tentar fazer algo e der errado, porque é natural, no futebol você não vai acertar sempre, e nos apoie até o final. Quando terminar o jogo, aí tem direito de reclamar, protestar, que não vai ser o caso, porque nós vamos vencer e no final vamos comemorar. Mas eu peço que o torcedor nos apoie do início ao fim, para que a gente consiga sair desse jogo de amanhã com os 3 pontos que, além de ser muito importante para mim, para o clube, para os jogadores, é muito importante para a torcida. E eles são essenciais nos apoiando até o final. A pergunta do Guilherme Nobre, Gazeta News Esportes. Boa tarde, Falcão. Como você está fisicamente dentro dessa sequência intensa de reta final de temporada? Então, vai ser eu vou fazer 60 jogos, né? Então acaba que o desgaste é um pouco grande, assim. E dentro da minha função ali não existe dosar. Eu sou um cara que me entrego muito, então acaba que o cansaço bate, sim, no decorrer do jogo. Mas eu tô bem, cara, eu tô bem. O Daniel optava por me tirar algumas vezes, mas não por desgaste nem nada do tipo. E às vezes que eu saí com o Hélio, a penúltima vez foi por conta do cartão contra o Mirassol. E a última vez agora contra o Ituano, o campo estava muito pesado, então acabou que deu uma cãibra ali nos 80 e poucos minutos. Mas eu estou bem, assim como o nosso time todo também, que a maioria tem muitos jogos. A gente o Hélio tem criado bons treinos e também um bom descanso para nós, para que a gente esteja inteiro para os jogos. E eu me sinto bem. A pergunta do Ricardo Amaral, da TV Gazeta de Lagoas. O torcedor pode esperar um time mais reativo ou propondo o jogo na maior parte do confronto, evitando que o Goiás se sinta à vontade durante os 90 minutos? Então, dentro da nossa casa, a nossa postura é totalmente diferente do que fora, né? Isso no começo era a conversa. Hoje a gente tem tentado imprimir o ritmo do nosso jogo dentro e fora de casa. Claro, fora de casa é um pouco mais difícil, porque o ímpeto do adversário sempre vai ser maior, pelo menos nos minutos iniciais ali. Mas o que o torcedor pode esperar é que a gente vai se impor, que a gente vai tentar construir ao máximo, empurrar o Goiás para dentro do gol deles, porque dentro da nossa casa e precisando do resultado é o que se espera. E eu acredito que o torcedor que tem ido ao Rei Pelé tem visto isso. Se a gente tem conseguido fazer os gols, terminar jogadas bem ou não, isso é outra história, mas eles não estão vendo um time reativo, um time que dá a bola e briga para tentar roubar e ganhar, não. Eles têm visto um time que tenta propor, claro, erra algumas vezes sim, porque é o natural, quanto mais com a bola você tiver, mais exposto você vai estar. Mas o que o torcedor pode esperar amanhã no Rei Pelé é isso, a gente tentando construir o máximo, tentando achar os espaços ali dentro do campo do Goiás e tentando aproveitar as oportunidades para fazer os gols e vencer a partida. A pergunta do Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Falcão, o CRB começou os 2 últimos jogos errando muitos passes na saída de bola e com dificuldades. Os primeiros 30 minutos das partidas foram de muitos erros. Isso foi trabalhado para esse jogo contra o Goiás? Sim, a gente treinou bastante saída de bola. É o que eu falo, né? Claro que a gente vai errar bastante. Saída de bola, se a gente tiver aí 30 saídas de bolas, a gente errar 10, 5, por isso que eu falei que eu preciso do apoio do torcedor quando a gente errar essas saídas, porque quanto mais você se expor, mais chance você tem de fazer gol, obviamente, mas também mais chance você tem de errar um passe e tomar um contra-ataque, é natural. Não tem como você, um exemplo, a gente tentar fazer meio campo com o Goiás, botar todo mundo em cima da linha do meio do campo ali para tentar empurrar ele para dentro do gol deles, e se a gente errar um passe, é óbvio que a gente vai tomar um contra-ataque, ou a gente vai tomar um cartão tentando fazer uma falta ou algo do tipo.
Então isso é algo compreensível. Mas os momentos também que a gente tem acertado os passes, como a gente acertou contra o Paysandu, saiu belos gols, belas construções, desde do goleiro Albino, o Simon, o Segovia, enfim, a chegar no ataque como o nosso terceiro gol contra o Paysandu, que foi um belo gol e todo mundo falou, que foi o Simon achando o Labandeira achando o Hereda. Foi uma construção baixa que a gente estourou lá dentro do gol dos caras. Então, o nível de confiança e concentração tem aumentado, claro, com a vitória ajuda muito. E a gente tem trabalhado muito também isso com o Hélio para que a gente possa ter uma qualidade melhor na construção para facilitar nosso ataque. A pergunta do Marcelo Rocha, do Timaço da Gazeta. Falcão, o quanto conta a pré-eleção do Hélio para a vitória? Bastante, né? A gente sabe que o Hélio é um cara que tem muitos e muitos anos de bola, né? Não só a pré-eleição, mas o vídeo que ele passa aqui, pré-jogo, pré-treino, praticamente todos os jogadores ele conhece, é um cara que assiste muito futebol, um cara que vive muito futebol há anos. Então, um cara que sabe, né, cara, lidar com a situação, um cara que já passou por essa situação que ele nos encontrou aqui em outro clube, também já passou por situações de acesso em outros clubes, de êxito em outros clubes, então um cara que sabe misturar, pegar um pouquinho de cada situação ali e agregar. É tanto que você pode ver o nosso time hoje é um time que conseguiu retomar a competitividade, conseguiu retomar um bom futebol. A vitória às vezes não vem, mas a gente tem feito bons jogos e não tem vencido, como o próprio Mirassol, que a gente fez um baita segundo tempo principalmente, mas não vencemos. Mas isso não inibe o fato de ter feito um bom jogo. Enfim, o Hélio colabora muito não só dentro do campo, mas também fora do campo, né? O extracampo dele também, nos detalhes dentro do clube, com os ajustes que ele tem feito, também tem sido muito positivo. E a pré-eleição, o que é que você vai esperar de um cara da idade do Hélio, com a experiência do Hélio? O melhor possível, né? E é o que ele tem nos entregado. É um cara muito inteligente nesse aspecto e o que eu posso dizer é um cara que respira futebol. E tem nos feito respirar o futebol junto com ele e competir bastante para que a gente consiga os nossos objetivos. A última pergunta é do Iverson Fernandes, da Rádio CBN. Boa tarde, Falcão. Pelo fato de você estar no clube há mais tempo e ter demonstrado um bom rendimento, acaba sofrendo mais cobranças do que os demais atletas, seja da torcida ou da comissão técnica. Em alguns momentos a gente percebe o incômodo do Falcão. Como você tem trabalhado para manter o foco no jogo e continuar tendo uma boa performance? Então, cara, isso é natural do futebol, né? O remanescente sempre vai ser mais cobrado, é normal. Além do mais que eu venho de um bom ano, né? Foi um ano passado, graças a Deus, eu tive um bom ano, com bons números. E esse ano eu também tenho tido bons números, né? Eu sou o vice-líder em desarme da Série B. Dentro da minha função eu procuro colaborar o melhor possível. Claro que hoje eu tenho 120, quase 115 jogos no CRB, 110 se eu não me engano. Claro que eu não fiz 110 jogos perfeitos. O Falcão errou em vários jogos, porque é normal. Eu errar também é normal, não sou jogador perfeito. O jogador do mais alto nível também erra. Mas o que a torcida pode esperar e o que a torcida vê é que eu sempre me levanto e continuo a tentar. E isso não vai mudar nunca. E o fato do nosso time, nesse ano, dentro da Série B, estar passando por um momento difícil, claro que a defesa, eu falo defesa porque a parte de trás ali em si, não falo só de mim, vai estar sempre mais exposta. Porque a gente vai tomar mais gols, ou melhor, a gente tem tomado mais gols, porque a gente veio de, um exemplo, 14 derrotas seguidas, a culpa vai ser sempre do defensor, é natural, isso é normal no futebol. E eu ouvi muita coisa e tudo bem, continuei a trabalhar, continuei a buscar evoluir, porque para mim eu acho que independente do Falcão estar aqui ou não no ano que vem, ou qualquer um estar aqui ou não no ano que vem, o mínimo que a gente tem que fazer pelo CRB é deixar o CRB onde a gente encontrou. Se a gente não conseguir o acesso para o clube, o mínimo a gente tem que fazer é deixar ele encontrou. E a gente, ao começo do ano a gente procurou esse acesso, a gente não conseguiu. A nossa obrigação hoje, a nossa final de campeonato hoje, é deixar o CRB onde a gente encontrou. Então, eu sei lidar com isso. Claro, o lado psicológico às vezes pesa, normal, você passa por uma situação como a gente passou. Todos nós somos humanos, a gente sofreu bastante. Eu costumo dizer para minha esposa que a gente, jogadores esse ano, passou muitas noites sem dormir, mas isso não é desculpa, é só para que a torcida também entenda que a gente se importa muito, cara. A gente se importa muito quando as coisas não fluem. Geralmente algumas pessoas, só para finalizar aqui, para não me prolongar muito, as pessoas falam muito que, pô, o Falcão passa, o Anselmo passa, fulano, Beltrano passa e o CRB fica. Isso aí os caras não se importam, é muito diferente, cara. A gente passa.
Mas o que eu quero deixar de legado aqui dentro do clube não é uma história feia, é uma história bonita, para que quando perguntarem, pô, e o Falcão? Pô, o Falcão é isso. Então, que o torcedor tenha isso no coração, que isso não é um desabafo meu, é um desabafo de todos. Ninguém queria estar passando por essa situação, mas já que estamos passando, são nossas finais e a gente tem que vencer. E que o torcedor espere sempre o nosso melhor, porque até quando as coisas não estiverem dando certo, a gente está dando o nosso melhor. E é isso, queria convocar para que todos possam nos apoiar amanhã também, que a importância de vocês ali dentro é muito grande. E vencendo, não vence o Falcão, não vence o Anselmo, não vence o Léo Pereira, não vence o Hélio, vence todo mundo aqui dentro do clube e vence todos os torcedores também. Tamo junto. Tá aí então o volante Falcão falando também aqui no canal Orlando Batista Esportes, confirmando, portanto, o CRB entra em campo neste sábado, ocupando a 17ª colocação da 2ª divisão do Campeonato Nacional, tem ainda 3 partidas na competição, então vencer ou vencer, esse é o papel do CRB. Faz a tua parte, CRB, joga a tua bola e, quem sabe, conquiste os 3 pontos para poder então encaminhar a sua classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro também da próxima temporada, ou seja, garantindo a sua permanência. Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não sai sem deixar o teu like, compartilhar o link com outras pessoas. Se você não é seguidor do canal, faz a tua inscrição então, segue o canal, deixa o teu sininho ativado, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.